Hoje, porra, o conflito do momento, né? É a Rússia lá. É o conflito mundial, né? Não declarado, né? Isso. Se você for olhar a quantidade de nações envolvidas, tá uma guerra mundial dentro do território ucraniano. Só através dos materiais, de meios. A guerra chama-se guerra de procuração. A Rússia, os Estados Unidos têm uma maneira de ver o mundo e de conseguir as coisas, e a Rússia tem um modo dela de não deixar porque ela perde, né? Aí nisso aí vai dar conflito. As grandes potências sempre são assim, né? Os impérios. Aí foram testar para ver, aí deu no que deu, né? Aí. Irmão, olha só, então, nós já falamos bastante aqui no canal, né? Recebemos aqui o João, que esteve lá, recebemos o Peter, antes a gente já tinha... O João, eu lembro do João nativo ainda, eu não sei se você lembra, mas eu lembro dele. Como fuzileiro, né? Como fuzileiro. Muito pouco eu era do Maitá, eu acho que ele era do Riachuelo. Eu tirei um ano de Maitá, eu fiz lá passei um ano lá, fui encarregado de formatar um grupo lá, né? Aí eu lembro dele. Acho que ele foi embora, ele foi debaixo do 96, é isso? Não sei se ele falou. Não, resumindo. É 2000. 2000, quer dizer, 2000. 2006. Última forma, não é 96, 2006 isso. 90 eu estava em Natal, eu era soldado lá, vim para cá em 95 para cursar para cabo. Aí fiquei até esses dias aí, né? Até ano passado. Aí fui para reserva, né? Eu lembro dele. Porque ele chama assim, o cara, ele é branquelão, né? Ele é branquelão e tal. Eu lembro dele. Não sei se você lembra de mim, mas eu lembro dele. Sim, então, aí eu ia te falar o seguinte, esse conteúdo eu percebi que tem muito interesse do público brasileiro na guerra na Ucrânia e muita gente, defendendo um lado, né? Um lado ou outro, exatamente. Realmente nada mudou. Idealista, né? Vamos dizer assim, não, a Rússia tá errada por isso, ou a Rússia tá certa por isso e tal. Mas por trás disso tá o que... Os senhores do... Exatamente. E aí eu queria que tu falasse para mim aqui um pouco desse histórico, assim, de conflitos, né? Tá bom. E principalmente os envolvendo os russos, né? Ou a Europa ali como um todo. Vou falar aqui, quem estiver me ouvindo aí vai achar que eu tô puxando a sardinha pro lado do russo. Não tô puxando. O que acontece? Vamos lá. Quando o estudo começou, teve aquele tratado lá do... Não, que se diz, escrito da União Soviética com os Estados Unidos, com a OTAN, vamos fazer aqui, a União Soviética acabou, mas tu não vai se expandir. Aí o cara, ok, muito bom. Aí isso foi mais que de boca. Aí, quando chegou, com o passar do tempo, a OTAN começou a se expandir para dentro da Europa, o que não era para ter sido feito. Então, aquelas ex-repúblicas ali do Báltico, Romênia, aqueles países todos ali começaram a aderir ao pacto a OTAN. Qual era a ideia? Não se aproximar dos muros da antiga União Soviética, que ficou como herdeiro a Rússia, né? E a Rússia ficava na dela lá. E a Rússia entrou num sistema financeiro, lastimável, porque era um tipo de economia, eram muitas repúblicas, separou todo mundo, mas por mais que fosse ruim, todas as repúblicas mandavam dinheiro para a sede do governo, que era Moscou. Aí debandou todo mundo. Muitas nações eram responsáveis, tipo assim, a Ucrânia. A Ucrânia era a principal república da União Soviética, tirando a Rússia, claro. Era a Ucrânia e o Cazaquistão. E a Ucrânia era o país que, depois da Rússia, era o mais preparado em tudo. Indústria, armas nucleares, o setor naval era do Mar Negro era todo na Crimeia. E ainda é, né? Que pegava o mar da Crimeia e o mar de Azov ali. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, os Estados Unidos começou a ir para cima da Rússia. Isso é fato, não adianta dizer que não é que isso é fato. Você vai ver, tantos países, agora está em 32, sei lá. E quem são esses países que entraram? Ex-República Soviética. Aí o Putin, já entrou na época do Putin, o Yeltsin foi embora, aí começou o desentendimento, porque o Yeltsin era um líder, bebia muito, né? Tipo assim, não tinha muito... Ele não dedicava muita energia para proteger os interesses russos. Não é porque ele tinha culpa, porque é tão grande, a União Soviética é tão grande, ainda é tão grande a Rússia, era tanto problema com ex-república, aí tinha Daguestão, Chechênia, guerra para tudo que é lado, cara. Então ele não era um homem de guerra, ele era um político. E generais tipo assim, meio que sabia, o velho aguarda só vir meio chapadão aí,
Cada qual que se safava pela lei. Aí entrou os oligarcas que começaram a saquear a Rússia, onde eles viram que a liderança era fraca, que a Rússia não pode ter um líder fraco. Se tiver um líder fraco, ninguém obedece. Nem o exército, nem ninguém. Aí o pessoal começou a fazer a máfia, a famosa máfia russa. Cada um pegou um pedacinho da riqueza. O Putin entra e reúne todo mundo. Tentei filmar isso aí, ó. Acabou a brincadeira. A partir de agora todo mundo é russo aqui e tá na mão do Kremlin, a economia, tudão. Pronto, isso aí foi, vamos lá. 2004, já com o Putin, teve a eleição para a Ucrânia. Eram os dois, era o Yanukovych e o outro, me esqueci o nome do outro, que foi até envenenado. Resumindo, esses camaradas, o que estava a favor do Putin, venceu a eleição. Quando venceu a eleição, aí, onde é que começa toda a desgraceira da guerra da Ucrânia? Começa em 2004. Quando o candidato do Putin, do Kremlin... Por que eu falei do Kremlin? O povo ucraniano são um povo russo, são eslavos. Metade da Ucrânia, se for olhar, é russo puro, outra metade é ucraniano-russo, e vice-versa. Então é um povo eslavo ali. E o que é que os Estados Unidos queria? Pegar a Ucrânia, sempre quis. Pegar a Ucrânia, que está em cima da Rússia. E ainda pega toda... Que é o maior produtor agrícola da Europa, a Ucrânia. A indústria pesada. A Ucrânia estava com quase 40% dessa indústria pesada industrial ali. Não só de blindados, mísseis, essa porra toda de guerra, né? Aí a ONU, com os Estados, botou pressão, a União Europeia ali, ó, não, essa eleição não valeu não. Assim mesmo, não valeu. Por quê? Porque o candidato ganhou, mas não tem como comprovar, a urna foi fraudada, esse lance todo aí, né? De urna, de contagem de cédula, pegou, não é bem assim. Ou seja, desmontaram a eleição, cara. Olha, tudo começou aí. Só que não era mais o Yeltsin, cara, que tava lá. Era o Putin. Aí o cara, que porra é isso aí? O cara, isso, o americano no meio, né? Pô, a eleição, tomaram a eleição, não valeu, não, faz outra. Fez outra. Quando fez outra, o outro candidato venceu. Aí quando venceu, aí camarada, já não deu mais certo. Mas venceu, mas o parlamento era russo. E ele não conseguiu fazer as reformas. Foi tipo assim, a gente fala no Pará, pé, bunda, cabeça, meu irmão. Aí teve a segunda eleição. Na segunda eleição, ele perde. Quando ele perde, o cara que é pró-russa se aproximou do Putin e falou assim, meu irmão, tem duas opções, ou vou pro lado europeu, ou vou pro lado do meu irmão, que são vocês. Nessa época, todas as linhas de gás que a Rússia obedece que abastece a Europa, estavam prontas, a linha 1, 2 e a 3 que estava sendo feita para a Alemanha, que é nosso todo, ou estavam prontas, ou estavam sendo concluídas, porque tem as linhas gerais que saem lá dentro da Rússia e vai bater na Europa, e tem umas que são mais curtas, para fazer mais perto ali. E o que o Putin fez? Vamos fazer o seguinte, tu se aproximar com a Rússia, que a gente é irmão, tal, esse negócio todo, eu vou fazer um investimento de 170, eu me lembro dessa época, 170 bilhões, é muito dinheiro, cara. Eu vou investir 170 bilhões em infraestrutura, indústria, não sei o que mais lá, blá. Aí, o que aconteceu? Foi o pessoalzinho lá do Ocidente, não vai não, tu vai ficar com a gente aqui. Aí, o que acontece? A Ucrânia estava dividida, cara, porque o povo russo e o parlamento russo, que é pró-russo, estava dentro da Ucrânia. Todo mundo dentro da Ucrânia. E tinha o lado do que perdeu, que é a favor do Ocidente. Aí o presidente Yanukovych falou assim, vou entrar na União Europeia. Quando foi para bater o martelo, ele começou a enrolar. Ele disse, não, vamos se aproximar de Moscou. Aí teve a revolta, que foi aquela revolta do Maidan. Sim. Mas aquela revolta... Da praça. Aquela revolta teve ali, é porque foi patrocinado, porque que eles chamam de revolta... laranja, se não me engano, eles vão dar o nome de cores, né? Revolta, mais uma colorida, revolta... Né? Colorida, mas era laranja. É porque estava tendo a amarela... Exatamente. O que acontece? Quando aquilo ali começou, já estava a figura dos Estados Unidos já dentro da Ucrânia, já, tudo armado. Aí, quem era o oponente dos Estados Unidos naquele interesse lá? Era a Líbia? Não. Era o Iraque? Não. Era os paizinhos da África? Não. Era o Afeganistão? Não. Era
Era algum país da América do Sul? Não. Pô, os caras estavam mexendo com a Rússia, a maior potência nuclear e convencional do planeta, a segunda maior convencional. Não, talvez não tenha as melhores armas em todos os segmentos, mas tem os melhores mísseis, tem os melhores satélites, a melhor guerra eletrônica e tem a maior indústria militar do planeta. Todo o Ocidente junto produz menos do que a Rússia sozinha, principalmente se tratando de artilharia. Menos. Pode juntar todo o Ocidente junto produz menos do que a Rússia. Peças para arma de artilharia, que é que a guerra acontece hoje. Nisso foi levando. Fizeram a revolução, continuou. Quebradeira geral, matando gente para lá, matando para cá, tocaram fogo no prédio governamental lá. O presidente fugiu para a Rússia, né? Aí foi o que o Putin fez. Porra, cara, o cara tomou aqui a eleição, criaram a revolução. Porra, e aí, como é que fica? Perdi a Ucrânia. Tecnicamente, perdi a Ucrânia. Aí foi o seguinte, vou pegar a Crimeia aqui. Isso foi o que aconteceu. Vou pegar a Crimeia. E já estava tendo aquela revolta lá do Donbass, aquele negócio todo lá. Tomou a Crimeia. Não deu tempo a Ucrânia reagir. Depois eu te conto como é que foi tomada a Crimeia. Até porque estava uma confusão dentro da Ucrânia. Enquanto a Ucrânia estava em confusão, a Rússia estava se preparando para tomar a Crimeia. E a Rússia alimentando a confusão. Não, ok, tá bom, vai para lá, vocês estão vencendo. Mas só que porra nenhuma, era tudo mentira, cara. A Rússia, enquanto a confusão estava rolando, e o americano já era o Biden era vice. Não. Já era o Biden. O Biden era vice. Não, era Obama. O Biden era o vice. Sim. Era? Não lembro, não sei. Ou o Biden era o vice, ou o Biden era o presidente do Congresso, alguma coisa assim. Eu acho que o Biden... Não, o vice era o... Era o Biden, pô. O Biden era o vice do Obama. E tinha negócio do Biden com o filho dele lá, negócio, porra, obscuro pra caramba. E tinha também o Batalhão Azov, cara. E tinha movimento... O pessoal fala que a Ucrânia não tinha movimento comunista. Tinha sim. Não, porque o Zelensky é judeu. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é porque o cara fala que é cristão que ele serve... Que isso é bobeira, cara. O cara é da igreja. Não é porque o cara é da igreja que quer dizer que ele é cristão, não, pô. Ele tá ali só por manutenção. Não tô falando que ele era nazista. Só que nessa brincadeira toda, o Batalhão Azov fez parte de quê? Teve a guerra do Donbass ali, aquele negócio todo, do Donbass. O Batalhão Azov foi admitido dentro do exército. Entendeu o que eu tô falando? Só que não foi só o Batalhão Azov. Tem outras unidades neonazistas. O símbolo era a suástica, o corte de cabelo, tatuagem, todo mundo. Eu não vou ficar baixando a imagem aqui pro mano Walter aqui, que ele vai ficar maluco. É só depois ir lá na internet, lá, Batalhão Azov, antes da guerra do Donbass ali. Quem era o Batalhão Azov? O líder, todo mundo. Mas aquela história... Cara, eu não quero mudar o assunto para isso, né? Eu poderia te fazer uma pergunta sobre o Batalhão Azov, até pelo que eu já ouvi aqui de outros convidados. Foi a principal unidade que lutou no Azovstal, aquela fábrica lá que a Rússia detonou e pegou eles. Que mandaram para a Turquia, que o Erdogan ontem liberou.